A quinta temporada do nosso podcast tem o apoio de Serafim Adeg Café, Patrone, Coamo Alimentos, Leviar Soluções em Respiração, Método Fince, Confeitando com Elas, William Cabeleireiro, Media Experts e STN Contabilidade. Olá, começando mais um episódio do nosso podcast. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, vamos lá, pessoal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça também de ativar o sininho. Postando um vídeo novo aqui no canal, você já recebe a notificação na hora no seu celular. Estamos também no Spotify, então pode me seguir lá, @Mateus Pissolati. Temos todos os episódios de todas as temporadas já disponíveis. E hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada especial, Diná de Souza Melo, diretora do Colégio Batista. Bem-vinda, obrigado pelo seu sim, viu? Obrigada eu, pelo privilégio de estar aqui com você. Mas tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito bom, muitas histórias hoje nós vamos compartilhar. Com certeza, vamos lá. Mas antes, Diná, olha só que delícia a nossa mesa. Vamos fazer esse trabalho difícil que é degustar. Mas essa parte acho que vai ser a melhor. Vai ser a melhor, com certeza. Então, para você que está assistindo, eu vou experimentar uma tortinha de palmito. A Diná vai experimentar uma tortinha de bacalhau, ambas deliciosas e preparadas, gente. Olha só, com a farinha de trigo Coamo Super Premium, que aqui deixa a massa deliciosa, vale a pena. Se você ainda não experimentou farinha de trigo Coamo, recomendo. E, gente, e também, olha só, o café que nós vamos degustar hoje, o café Premium da Coamo, uma delícia. Eu e Diná vamos experimentar o cafezinho e também a tortinha. Vamos lá? Que delícia, vamos lá. A gente vai fazer essa parte difícil. Então, se você está nos assistindo e quer ter essa experiência também, olha quentinho saindo a fumacinha. Nossa, ó, que cheirinho, delícia. pena que vocês não podem sentir. Com certeza, ó. Muito bom, não pode falar de boca cheia, né? Mas, gente, se você quiser ter essa experiência, venha para Serafim você também. Avenida Rui Barbosa, 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial, com estacionamento exclusivo para facilitar a sua vida aqui no centro. Então siga lá no Instagram, @SerafimAdegCafé. Tá dado o recado, tá aprovado? Aprovadíssimo, muito delicioso. Agora um cafezinho, hein? Com certeza. Nota Muito 1000, bom. hein? Nota 1000. Diná, pra gente começar o nosso bate-papo, eu sempre gosto que as pessoas conheçam os meus convidados atrás dos profissionais, das suas histórias de vida, das suas lutas, das suas influências lá de trás. Então, eu queria que você compartilhasse de maneira espontânea algum episódio, um pouquinho da sua trajetória, alguma lembrança da infância ou da adolescência, alguma coisa que tenha contribuído para você se tornar hoje diretora, mas antes de diretora, uma profissional de educação. O que te levou aí para esse mundo? Então, é uma história longa, eu vou tentar, assim, ser bem objetiva, mas alguém que marcou muito a minha história foi meu pai. Meu pai sempre foi uma referência para mim, é uma pessoa que fez muito pela educação, e quando eu era mais nova, meu sonho era ser psicóloga. Eu queria ser psicóloga. E aí, meu pai sempre com aquele ideal de manter essa tradição na família, de mexer com a educação, de se dedicar a essa missão que é de um desafio assim, enorme, e ele sempre estimulou isso muito na nossa família. E nenhum dos meus irmãos quiseram se interessar por educação, por esse caminho. Eu fui a primeira. Hoje todos nós estamos nesse caminho, mas eu fui a primeira a olhar para ele e falar assim, não, pai, eu estou com você. E aí eu mudei o meu sonho
para poder trazer essa satisfação para ele, ao mesmo tempo, assim, seguindo o exemplo dele, porque eu amava ver como ele fazia isso com paixão. Que legal. Então, me estimulou e me motivou a seguir esse caminho. Hoje, eu estou na educação, estou como educadora, mas eu penso que sem eu perceber, eu também atingi o meu objetivo. Eu não sou formada em psicologia, mas a educação trilha muito perto dessa área. Então, Sim. assim, nos meus atendimentos, na forma como eu trabalho, eu aplico muito da própria psicologia, Precisa porque ter um entendimento, uma sim, sensibilidade, né? tem que saber ouvir o aluno, você tem que saber se colocar no lugar dele, sentimento assim de empatia, de acolhimento. Então é uma área assim que aproxima muito daquilo que eu quis ser um dia, né? E aí foi assim um trabalho bem assim moldado e trabalhado dentro dessa linha de legado mesmo, né? Foi uma referência positiva que eu tive desde a minha infância, porque o meu pai, assim, ele era um exemplo de pessoa que trabalhava muito, muita dedicação, uma pessoa muito humana, e isso, assim, me tocou profundamente, né? E fez com que eu procurasse não ser igual, porque acho que nós somos, cada ser humano é um Sim, indivíduo somos diferentes. diferente, né? Na sua singularidade, você pode pegar, assim, exemplos e modelos, mas você vai ter a tua própria essência, né? Sim. Então, foi isso que me fez trilhar nesse caminho da educação. Que legal, Dina. É interessante você fazer algo para agradar o seu pai, depois você acaba se descobrindo Me ali que encontrando, você já né? estava no caminho certo, sem saber que estava, achando que era por ele e acabou sendo por você. Sim. Que legal, E hein? foi algo que, assim, com o tempo, e minha primeira experiência foi até num estágio. Porque quando eu comecei, eu fiz para agradá-lo, não para me realizar. Mas quando eu fui para a escola, para o chão da sala de aula, eu Ver a percebi, realidade aí das eu coisas, percebi né? o carinho das crianças, aquele retorno, né, tão assim positivo, e eu fui me encontrando, e aí eu fui vendo que realmente aquilo era algo que estava na minha essência e eu ainda não sabia. Que E me legal. encontrei. É desafiador, não é fácil, né? Porque é um Sim. campo assim bem complexo, mas é muito compensador. Quando a gente vê o resultado de um trabalho, porque a educação ela vem para contribuir na formação do ser humano, e aí a gente poder sentir que de alguma forma você foi útil, que você também foi uma pessoa que conseguiu contagiar os outros com as suas posturas, né? Que é isso a gente ouve dos meninos. Então é algo Sim, assim, poxa, tô no caminho certo, com né? Mas certeza. muita coisa ainda para melhorar. Todos os dias a Um gente dia tem de que cada melhorar. vez É, e sempre um dia melhor que o com outro, né? certeza. Aqui, vou aproveitar, deixa. Eu sei que seu pai foi uma personalidade muito conhecida da cidade. A história dele, do Colégio Batista, se funde aí com a história da nossa cidade. E muita gente que tá nos assistindo vai falar: não é possível que o Matheus não perguntou dele. Então eu queria que você contasse uma história, algum episódio, alguma coisa que você acha que as pessoas que estão assistindo não sabem, mas é uma curiosidade interessante que vale a pena compartilhar. Então, meu pai, ele nasceu na roça, era uma pessoa muito humilde, né? E sem ensino, sem essa formação educacional. Não Sim. teve essas oportunidades. Então, era uma pessoa, assim, que era da roça, de capinar, de café e tudo mais. E quando o irmão dele veio para Varginha, para poder fundar o Colégio Batista, a ideia era, ele é um pastor, né, o Sim. pastor Adão, que era fazer uma escola diferenciada, que não preocupava só com o conhecimento, mas também com a formação de princípios e valores. Sim. E ele trouxe os irmãos. Então, meu pai, ele começou no Colégio Batista como servente. Ele Ah, cuidava da limpeza da escola. olha só. Então, assim, algo que traz uma certa assim, emoção pra gente é ver como que ele conquistou o espaço dele lá. Foi um espaço conquistado aos poucos, então ele foi aproveitando as oportunidades que surgiam, foi se preparando, foi estudando, fez o fundamental, que na época chamava primeiro grau, né? Depois fez o ensino médio, que é que chamava-se segundo grau, e ele foi se preparando, formou para
contabilidade, começou a cuidar da parte de contabilidade da escola. Então, ele foi servente, ele foi secretário, ele Começou foi contador, lá lá de de baixo e baixo. foi crescendo. E ele foi crescendo, e ele foi sendo reconhecido, e ele foi, assim, demonstrando a capacidade dele, com o esforço, com o empenho dele. Muito simples, era um homem simples, nunca foi um homem, assim, orgulhoso, vaidoso. Ele sempre preocupava com a questão humana, né? Uhum. Então, ele era um homem, assim, que trazia dentro dessa de formato dele de ser uma coisa que era diferencial mesmo, que era assim o amor pelas pessoas, pelo ser humano. Que legal. E ele conquistou, né? Então chegou na direção da escola e aí o que você colocou aí é uma pessoa assim que a gente não consegue. Quando se fala de Colégio Batista, não tem Sim. como não lembrar do Emiliano de Souza. Uhum. Eu até tive assim uma experiência muito boa essa semana. O prefeito me ligou e ele vai ser homenageado, vai ter uma escola com o nome Que dele. legal, Então, hein? assim, trouxe pra gente, Super assim, merecido. nossa, trouxe uma emoção muito grande para toda a família, porque ele não é um cidadão vargiense, Uhum. mas ele se fez, né? Ele recebeu o título de cidadão honorário, Sim. e em vida ele foi homenageado, e agora, mesmo ele não estando aqui presente, né? Ele vai ter essa homenagem que nos traz uma emoção muito grande, porque para certeza. receber esse título, né, é porque ele fez diferença na Claro, cidade. merecido. Então, é isso, a história Notícia em dele. primeira mão, olha só que Primeira legal para quem mão. está assistindo aqui o nosso podcast. Seu pai faleceu o ano passado? Foi o ano passado, janeiro do ano passado. Uhum. E para ter essa possibilidade tem que ter pelo menos 2 anos, né? E vai ser justamente quando vai ser a escola fundada em janeiro, é o período que faz Já vai ter feito os 2 2 anos. anos. Olha só. Então a gente está muito feliz com essa notícia, né? E com essa possibilidade realmente assim de ter o nome dele linkado à educação, a uma escola. Sim, muito interessante e obrigado por partilhar um pouquinho da história dele. As pessoas que estão assistindo, ouvindo o podcast, elas gostam de histórias. Elas se conectam. Mas vamos voltar agora um pouquinho para a sua história, andando aí na sua trilha do tempo. Você começou a experienciar essa questão de sala de aula e as coisas começaram a acontecer. O que você tira de lição da sala de aula para sua vida? O quanto você avalia a Diná hoje pelas experiências que você vai acumulando à medida do tempo? Porque a gente sempre fala, aqui no podcast, a gente sempre traz histórias que possam nos inspirar, né? Pessoas que empreendem de uma forma ou de outra e acabam chegando a caminhos que falam, puxa, que legal, um dia eu quero ser como a Diná. Começou lá, tal, para satisfazer o pai, acabou encontrando o caminho dela. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí das lições, das coisas pelas quais você passou e que te ajudaram na construção do seu ser. Então vamos lá. Hoje eu estou como diretora pedagógica, mas eu já trabalhei na secretaria, trabalhei como professora de crianças, também como professora de adultos, já fui orientadora educacional, já fui supervisora e cheguei na direção, não sei se a gente coloca, né, como mérito ou como uma recompensa de tudo que a gente fez. Sim. Hoje eu sou uma pessoa bem diferente de quem começou. Por quê? Como você perguntou, como que é a sala de aula, como que é essa convivência? Exatamente. Então eu tive experiência em todas as áreas, né? Peguei assim, um pouquinho de cada coisa. criança, adolescente, cada um tem assim o seu jeito especial de ser. Características diferentes. Já trabalhei também diretamente com o professor, que é um desafio, né? Trabalhar com o professor. Nossa, demais. Porque você tem que ser um líder, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar com a questão de uma liderança democrática, que você precisa da participação deles no processo, né, da educação, e fazer com que eles sejam assim engajados mesmo nesse processo. Então eu vejo que com o passar dos anos eu adquiri assim valores que são assim muito significativos para minha vida. Eu aprendi que existem valores que são imutáveis e tem valores que são mutáveis. Sim. Com a nova geração que a gente trabalha, a gente não pode aplicar mais aquilo que era no passado, não dá. O tempo vai mudando, O tudo tempo vai evoluindo, mudando, né? a gente tem que evoluir, a gente tem que ter a mente aberta, mas sem abrir mão daquilo que é princípio e valor imutável, aquilo que realmente a gente tem que prezar, que é o valor de família, de respeito, né, de valorização, de solidariedade. Então, com o passar dos anos, eu fui
a gente foi criando uma cultura do Colégio Batista que é comentada em todos os lugares que a gente vai. Então, eu encontro com alunos no hospital, às vezes em qualquer empresa que a gente vai, a gente encontra ex-alunos, Sim, né? com certeza. E algo que, assim, me deixa muito feliz é ouvi-los falar, né? Como o Colégio Batista foi, assim, fundamental nessa formação deles de valores. Então, eu percebo, assim, que o papel da escola hoje, o papel do educador, do profissional de educação, ele vai muito além da sala de aula, né? Com certeza. Ele extrapola, porque o aluno ele vai levar isso para a vida dele, seja profissional, familiar. Então, eu fico, assim, às vezes até emocionada quando eu encontro com algum ex-aluno na rua, e eles falam assim, nossa, Diná, como eu sinto saudade daquele tempo do Batista, como foi, assim, um divisor de águas na minha vida, e hoje eu quero, quando eu puder, eu vou trazer, se eu tiver filhos, eu quero que estuda lá. E a gente tem muito ex-alunos, né, que levam os filhos para lá. E isso nos traz, assim, uma ideia ou uma certeza, né, de que a gente está no caminho certo, que a gente precisa continuar nesse caminho, né, de buscar mesmo fazer essa diferença na vida do aluno. Então, o que mais me marca nessa trajetória é como a gente pode impactar vidas, né? E ou a responsabilidade, né? ou positivamente ou negativamente. Então, eu trabalho muito com os professores hoje, que a gente tem uma responsabilidade, Muito como grande. você está colocando aí, muito grande. E é um desafio diário, porque a escola nunca tem um dia igual ao outro. Cada dia é diferente, são desafios diferentes e com reações também diferentes. Então, tem hora que você tem que ser firme, porque precisa daquela firmeza, limite é muito importante. Tem hora que você precisa acolher. Ser mãe, tem abraçar. hora que você tem que chorar junto com o aluno. Tem hora que você tem que sorrir com ele, com as conquistas dele, comemorar as conquistas. Então, é algo assim, nossa, é surreal, viu? Escola Que legal. é muito bom. Que legal, muito bom. A gente vê que os seus olhos brilham falando desse assunto. Então a gente vê que é algo que vem do coração. É algo que vem de dentro. E isso é muito interessante. Vamos fazer uma pausa aí no nosso bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre o Max. Estou recebendo aqui Letícia Silva, que é anfitriã comigo junto no Media Experts, né? É isso mesmo, Matheus. Um prazer estarmos juntos novamente nos palcos, não é isso? Com certeza. E vamos arrasar, vai ser sucesso. Nossa, demais. Então, se você é empreendedor, profissional liberal ou prestador de serviços, esse assunto muito te interessa. Ô, louco, isso daí você tem que vir na hora. Então, o Max vai acontecer no dia 16 de setembro no Teatro Mestrinho, de 8h30 da manhã às 4 da tarde. É isso mesmo, é um dia todo de imersão, né, Matheus? E vai ter muito network, muita coisa boa que a gente ainda vai falar. Fala uma coisa, estamos num podcast agora, no meu podcast, Sim. Mas ele terá uma edição especial lá no nosso encontro. Um podcast preparado especialmente para quem estiver participando lá do Max. É isso mesmo, com 7 convidados ilustres que a gente vai ter o prazer de receber, né, Matheus? 7 convidados que são prova social, não é isso? Exatamente. Estamos fazendo uma imersão para ensinar as pessoas a fortalecerem a sua imagem nas redes sociais. Então nós buscamos cases de sucesso, pessoas que são aqui de Varginha, que já estão desenvolvendo um trabalho nas redes sociais com muito êxito, atingindo bons resultados e conseguindo trazer mais faturamento e vendas para suas empresas e seus negócios. Olha só que bacana. Então, se você estiver participando lá com a gente, você vai ter a oportunidade de interagir, de fazer perguntas. Sim, isso que vai ser o mais interessante. As pessoas que tiverem o nosso público vai poder fazer perguntas, igual você falou. Tudo que a gente for perguntar, pode interromper, pode falar, que a gente vai ter um momento para todo mundo tirar suas dúvidas aí. Tudo junto e misturado. Então, ó, podcast ao vivo do Max, teremos lá André Summer, Gabriel Gomes aqui do Serafim Adeg Café. Teremos o João Martins também, que é personal trainer. Sim. Teremos o Dr. Juliano Miranda, que é advogado. Teremos a doutora Keila Seabra, que é dermatologista. A Laís Oliveira, que é digital influencer. E também a doutora Priscila Guimarães, que também é advogada. Olha só que time de sucesso. Que é Seleção isso? de estrelas aqui de Varginha. A gente tá em boa companhia, né, Matheus? Então, se você quer tudo isso e um pouquinho mais,
Vem pro Max, dia 16 de isso. setembro, no Teatro Mestrinho, de 8h30 da manhã às 4 da tarde. Como faz pra participar, Letícia? Olha só, gente, o link está na bio do nosso Instagram. Você acessa lá, está no site do Simpla, não é isso, Matheus? Então é só clicar lá, tem todas as informações, todos os detalhes. Qualquer coisa é só chamar a gente no inbox também, né, Matheus? Com certeza. Eu queria que você contasse uma história de escola, algum episódio que aconteceu com você. Pode ser algum episódio engraçado, pode ser algum episódio que fez a diferença, pode ser um episódio que foi um divisor de águas. Alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar nesse podcast. Então, são tantas experiências, quando você fala assim, eu fico Aham. buscando, né? Mas uma que marcou para mim muito foi um pai que foi nos procurar e nos trouxe até uma certa emoção. Ele foi para nossa escola, não vou citar nomes, né, pela Claro, questão de de ética, ética, né? sim. Mas ele foi para nossa escola no ensino médio. Ele estudou em várias escolas da cidade. Uhum. Ele foi convidado, para a gente não falar expulso, né? A Convidado a sair sair, a é, gente sabe. de quase todas as escolas particulares Puxa da vida. cidade. E quando ele foi para a nossa escola, ele aprontou muito. Então, ele vivia na minha sala, porque... Não é à toa que saiu das É, outras, né? só que nós temos, assim, uma característica, assim, de sempre acreditar que o aluno tem possibilidade de melhorar. De ser Então, diferente. para convidar a sair do colégio, é muito raro, já aconteceu. Uhum. Mas é muito raro que a gente vai Esgota as e a possibilidades. gente esgota todas as Tudo. possibilidades. É carinho, é afeto, é firmeza, é limite, é reunião com a família, é sugestão de acompanhamento. Uhum. E a gente oferece esses acompanhamentos. Não Então, desiste do não ser humano. desiste, não desiste. E ele foi um caso, assim, muito desafiador. Uhum. Então, ele fez o primeiro ano, deu muito trabalho. Segundo ano ele foi melhorando. E quando chegou no terceiro ano, ele conseguiu adaptar com a escola. Olha. E ele saiu assim, formou com louvor e foi embora até da cidade. E ele teve um filho, fora, né? Uhum. Sim. Não casou com a pessoa, mas ele teve um filho. Uhum. E esse filho estava também na mesma performance dele nas Puxa escolas. vida. Herdou tudo. É. E aí, a mãe pedindo socorro e o pai, leva para o Batista. E, não, Colégio Batista eu não quero não, eu quero outras escolas. Então tem essa questão também, né, de tradição. Meu pai estudou, minha mãe estudou, a gente até entende. Sim. Porque colégios da nossa cidade são muito bons, todas as escolas particulares Sim. são excelentes. Então, às vezes, aquele menino que o pai, o avô estudou, então quer também que o filho. E a gente entende essa mãe. Só que chegou um momento que a mãe desesperou. E esse pai, então, foi nos procurar pedindo uma vaga para o filho. Ah, E ele entrou na escola. Minha sala é um pouco distante da portaria. uhum. E ele entrou e foi olhando e foi trazendo as memórias para ele. E ele Que chegou na legal. minha sala em pranto. Você tem uma noção do que chegar chorando? Puxa vida. Ele chegou chorando, ele me abraçou. Eu falei: o que aconteceu? Você marcou reunião comigo, achei que era para relembrar, ver a escola. Aham. Ele falou: Diná, eu tô entrando na tua sala, mas eu tô entrando assim, com tanta alegria e felicidade. legal, E eu tô aqui para te gente. pedir uma vaga pro meu filho, Olha porque eu só. quero que você faça por ele o que você fez por mim. O que vocês Que legal, fizeram por hein? mim. Deixa marcas, hein? Nossa, aqui foi assim, um momento de muita emoção. Uhum. E ele chorou, aí ele explicou a situação do filho. O filho foi para a escola. O menino, no primeiro semestre, deu muito trabalho. Depois Aquela rebeldia, aham. ele foi se adaptando. Depois, no final, no terceirão, ele entrou no primeiro ano. No terceirão, esse menino saiu, ele assim brilhou. Passou no vestibular, em primeiro Uhum. lugar. Que legal. E assim, o pai foi na formatura, agradeceu muito. E aí eu achei interessante que no dia que ele foi no primeiro momento pedir a Uhum. vaga, ele falou: hoje eu sou o que sou, Diná, graças ao Colégio Batista. Eu tenho uma empresa com mais de 150 funcionários e ele está assim Gente, super bem deu na certo vida, na deu certo vida. na vida. Ele Que falou: se eu não legal. tivesse vindo para o Colégio Batista, eu não sei o que seria de mim hoje. Talvez ele tivesse se perdido. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque foi algo, assim, que marcou muito. Quando você falou, logo veio Uhum. essa história na minha mente, né? E uma excelente história, eu adorei saber. Foi bom, né? Muito E legal. hoje, assim, o menino tá super bem também, passou Uhum. para um vestibular, assim, bem concorrido.
E está brilhando lá. Sim. Então, assim, um menino que estava começando a mexer com drogas, sabe? Saiu Poxa desse vida. caminho. Uhum. Então, foi muito bom. Foi muito bom a gente poder repetir, né, essa história com o filho e ver a credibilidade que ficou no coração desse pai que foi aluno, né? Uhum. E que viu na escola aquele lugar de cura, de restauração, de transformação mesmo, que eu acho que o papel da educação é esse, né? Com certeza. Não é que a gente vai transformar o menino, mas a gente vai dar diretrizes e vai conduzi-lo. E se ele tiver abertura e desejo para essa transformação, ela vai acontecer de alguma Sim. forma, né? A pessoa, de alguma forma ou de outra, ela tem que estar preparada ou pelo menos Aberta. receptiva, É, né? aberta. Porque já teve casos também da gente não conseguir, né? Tentar de De tudo tentar e de não tudo e ir. não conseguir. Mas os casos que são positivos vale a pena Com certeza. demais. Você acha que essa é a sua missão de vida? Eu penso que sim. Já me perguntaram por conta de ver, né, as demandas que são muitas lutas na escola. Uhum. E tem dia que eu confesso, a gente dá vontade de jogar toalha, né? Conta até 10, Fala, respira. ai, será que até quanto que eu tenho? Mas aí eu paro, penso, e aí me perguntaram se você tivesse que voltar e mudar a sua trajetória, você Uhum. teria escolhido outra coisa do que educação? E eu, de coração sincero, eu não mudaria. Nada de Não. psicologia, que bom. Ficaria onde eu estou, porque é igual você falou, eu penso que é uma missão, né? É uma Uhum. missão que a gente tem, e educador é um Missão desafio. transcende a vida Transcende, profissional, né? Não é transcende. só trabalho. Você fala assim, não é uma questão assim de realização financeira, porque o educador ele não é bem reconhecido, né? Uhum. Então não é questão financeira que fala mais no caso. Acho que eu acho não, eu tenho certeza disso, né? É algo que vai muito além, né? Muito além. Então Deus me colocou ali, eu faço assim da melhor forma que eu posso fazer. Que bacana. Não sou perfeita, né? Tenho minhas limitações, minhas dificuldades. Eu sei que nós temos 1.100 alunos. Eu sei que a gente não agrada todo mundo 100%. Claro. Nem tenho essa pretensão, né? Porque Uhum. quem somos nós para agradar todo mundo 100%? Nem Jesus Não, conseguiu nem isso, né? ele, nós Quem não vamos somos meros conseguir mortais. também. Mas eu confesso assim que todos os dias, quando eu entro na escola, a minha oração é: Senhor, me faça sábia nas decisões, me dê direcionamento, me ajude a tomar decisões que sejam justas, né? Porque às Sim. vezes a gente tem que usar de muita justiça lá em relação a alguns O tempo atendimentos. todo. E assim, a gente procura trabalhar com esse lado bem humanizado mesmo, né? Que é o que está faltando, eu penso, hoje na Sim. vida. E se a gente dos coloca meninos. Deus na frente, não tem como dar errado. Verdade. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Nessa quinta temporada do nosso podcast, estou vestindo, olha só, Patrone. São peças únicas extremamente confortáveis e que vestem super bem, confeccionadas com os melhores algodões do mundo. Em se tratando de exclusividade para moda masculina, a escolha certa é Patrone. O propósito transpassa a marca. Siga no Instagram, @PatroneBrasil, e fique por dentro das novidades e de todos os lançamentos. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados à autoestima e confiança dos clientes, com horário agendado para maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino, adulto e infantil, cuidando do corte e pintura do cabelo e barba, em um ambiente agradável e tranquilo, além de amplo e com espaço kids. Atendimento personalizado, o melhor da cidade. Eu recomendo, pois já sou cliente há muito tempo e dei uma passadinha lá antes das gravações do nosso podcast. Então, conheça também na Rua Valentim Couto, número 24, no centro. O telefone de contato é o 359-8837-3062. Siga no Instagram, @williammiranda.cabeleireiro. E aqui, vamos falar um pouquinho de desafios. Eu achei muito bonito, né? No começo do ano, as escolas todas de Varginha se uniram pela questão daqueles episódios relacionados à segurança, das coisas que estavam acontecendo em outras cidades, em outros estados até. E eu queria que você, como profissional da área, comentasse com a gente um pouquinho. A gente viu que foi um assunto que chegou a toda a sociedade, todo mundo, claro, ficou preocupado. E foi muito bonita essa união de todas as escolas, instituições de ensino, estadual, municipal, particular, universidades. Foi um movimento grande que tivemos aqui, e você, como parte desse movimento,
pode integrar aí quem está nos assistindo, inteirar um pouquinho aí dos assuntos. Esse foi um dos maiores desafios dos últimos tempos, né? Porque ninguém quer brincar com a vida de ninguém, Claro, né? de jeito nenhum. E por mais que a gente fale assim, mas é algo que tem acontecido mais em escolas estaduais ou até mesmo fora daqui do país, ou a gente sabe que Prevenção sempre. sempre é importante e a gente nunca pode pensar que não vai acontecer, né? Então eu penso que esse foi um desafio muito grande que desestruturou bastante as famílias. Porque o medo, Os pais difícil, ficaram né? muito inseguros, com muito medo. E a gente que é pai e mãe, a gente sabe, Claro. né? Dói na gente É a também. joia preciosa que tá ali, são os Então, filhos. assim, foi muito desafiador a gente tentar acalmar um pouco essa mídia Essa também, onda, essa né? onda, porque a mídia pegou muito pesado também, né? Foi para todo mundo. Tem Aí gente foi que aquele foi em pânico, boom, foi né? pânico geral. E o fato das escolas se unirem fortaleceu bastante, não só as próprias escolas, Criou mas canais de diálogo, né? porque eu abri o diálogo e também, assim, não houve ali uma questão, eu quero preocupar com a minha escola. Não, Tudo a gente era o compartilhava geral. e houve, assim, uma unificação muito grande e isso fortaleceu. Tem até uma frase que juntos nós somos mais fortes, né? E eu penso que isso fortaleceu não só as escolas, mas também as famílias. E é um desafio diário, né? Nós estamos Sim. ainda, né, implementamos muitas coisas para Que poder. antes não tinham, tinha, mas acabou abrindo. foi bom, né? Eu penso que possibilidade, tudo sim. que acontece tem um propósito, né? Um propósito para prevenção, um propósito também de Deus para que aquilo não chegue Sim, a extremo. a extremos. Então, eu penso que, apesar do desafio que foi, dos incômodos que nós tivemos, né? Mas foi assim algo que abriu os olhos também das escolas e reforçamos a segurança e trabalhamos, né, com implementação de mais câmeras na escola, de mais profissionais. Então, algo que foi muito bom ter acontecido nesse formato que aconteceu, Sim, nesse né? sentido. Então, assim, a escola preocupou de trazer palestra para os meninos, De preocupou de conscientização. conscientização maior em relação ao respeito, porque a gente sabe que todas as histórias, se você for buscar, Tem um houve episódio ali. um episódio que não alguma coisa justifica, desandou. Não justifica, né? Não claro que não. justifica, mas que desencadeia Porque situações. desestrutura a pessoa emocionalmente e a pessoa desajustada emocionalmente pode fazer um mundo de A coisas. gente não tem noção do que uma mente, né, que foi afetada com traumatismo, com traumas aí Bullying grandes. e outras coisas, né? Então a gente tem feito assim, e não pode ser só naquele momento, né, Matheus? A gente tem que fazer isso permanentemente. Então a escola está sempre preocupada em trabalhar ações que façam com que os meninos reflitam sobre a dor do outro, sobre a empatia, se colocar realmente no lugar do outro, sentir a dor do outro, no sentido assim, eu não quero isso para mim, então por que eu vou fazer com ele? Então, nós temos projetos anti-bullying, agora que é mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, a gente Sim, aproveita para fazer importante. um trabalho de valorização da vida e mostrar como é importante a gente cuidar um do outro, de amar um ao outro, e o amor a gente demonstra nas atitudes diárias, né? Às vezes é com um olhar, ou um abraço, um aperto de Sim. mão, ou simplesmente dar o ouvido para o outro falar, né, se desabafar. Então, é algo assim que a gente sabe que o adolescente ele tem esse lado meio que malvadinho, né? De Tem. querer pegar naquilo que é fragilidade do outro e expor. Sim. Parece que eles sentem prazer Tem uma nisso, facilidade né? de ir lá onde dói. A dor. Eles pegam lá na dor e vão pegando uma faquinha e mexendo devagar, Sim. né? Mas nós temos feito um trabalho assim, muito sério nessa linha, né? Nós temos uma matéria que chama Projeto de Vida e nós trabalhamos muito assim nessa linha mesmo de conscientização. Vou te falar que a gente tem 100% de resposta? Não vou falar que é uma escola que não tem bullying. Todo lugar tem, né? E às vezes tem coisas que nem são bullying mais e acabam se tornando bullying por Sim. conta da estrutura do tempo que a gente está vivendo, né? Mas eu creio assim, os professores comentam isso, que eles veem que os meninos do Batista têm esse lado muito trabalhado. Então, nós temos a psicóloga, temos o capelão escolar, temos as professoras de projeto de vida, que cada segmento é uma professora diferenciada. Sim. Então, a gente trabalha muito nesses valores, nesses princípios, assim, de trazer mesmo para eles essa reflexão, né? Legal, eu queria aproveitar a deixa para você comentar também um pouquinho da importância desse papel da família
neste contexto que nós já dando a deixa que a gente sabe que família é fundamental nessa história. E aí eu queria que você desse a sua percepção, tá? Como profissional da área, a sua opinião também. Sim. Nós temos, assim, a família como uma grande parceira na escola. E é o que você falou, ninguém substitui o papel da família. Nós temos, assim, famílias que às vezes querem, né? Não são todas, são uma minoria, passar o papel delas para a escola. Terceirizar Não ali, tem né? jeito, a gente não consegue. É como o Cortella fala, né? Uhum. A escolarização é nossa responsabilidade, mas educação é papel da família. É, exato. Você não tem como trabalhar isso dentro do dia a dia de uma escola. Acaba que nós, enquanto escola, vivendo no contexto que a gente viveu de muitas famílias desestruturadas, Uhum. nós temos que acabar dando um jeitinho de abraçar um pouquinho disso também. É que senão fica muito desamparado, né? Fica desamparado. Né? Então, como que nós fazemos isso? Nós trabalhamos assim com momentos de família mesmo, que a gente chama família em ação, trazendo a família para perto, trazendo a família para dentro da escola e jogando para eles esse papel importante que eles desenvolvem, que as crianças esperam deles isso. Né? Então, assim, não temos muito retorno. Então, numa escola de 1.100 alunos, nessas reuniões às vezes aparecem 30, Puxa, se 50. pensar num universo de mais de 1000, é pouco. Teve vezes de familiação ter 2 pais. Não é possível. Então, assim, é algo que nos deixa um pouco frustrados, mas a gente não vai desistir, a gente continua tentando Porque é trazê-los. espontâneo e por adesão, É. não tem como E obrigar. sempre aqueles pais que vão são aqueles pais que são já parceiros, participativos, que já fazem o papel deles. Uhum. Os que a gente sabe que Que não, pais precisam são os que não aparecem. Então a gente fica assim um pouco frustrado e as próprias crianças também. Uhum. Então a gente vê assim, quando tem um evento, eles ficam procurando os pais. Meu pai veio. Aí você fica assim, ai, não veio. O que é? Aí deve ter acontecido algum problema, às vezes estava com trabalho, a gente tenta Dá justificar. uma amenizada. Mas a gente percebe que eles sentem muita falta. E as famílias que são parceiras, você percebe assim, nitidamente o aluno, como que ele é, o perfil do aluno. Uhum. Participativo, responsável. Integrado. Nossa, que é diferente demais. Então, é muito importante a família mesmo ter essa visão de que o papel dela é dela e que ninguém vai tomar e que a escola não pode assumir isso, né? Sim. E aí nós estamos, assim, nessa luta constante de mostrar isso para os pais. Então, nós fazemos... Tem escolas, né, que preferem fazer festa da família. Nós ainda priorizamos ter o momento das mães, o momento dos pais. Depois a gente tem um De forma encontro. separada. Aham. Para que eles possam ter mais oportunidades de estar na escola. Tem esses momentos, né, que a gente faz bimestralmente, que são os encontros da família. Nosso capelão dá uma palavra, dá dicas de educação, dicas de como dialogar com os meninos, os cuidados que tem que ter com as redes sociais, a questão da Praticamente uma sexualidade. formação. Então, os pais que vão aproveitam bastante, né? E o nosso desejo é que a maioria consiga entender essa importância e voltar mesmo para aquela postura mesmo de eu preciso fazer aquilo que é meu Sim. papel de pai, aquilo que é meu papel de mãe, né? Mas o tempo vai trabalhando aos Vai, com poucos. A gente não certeza. pode desistir, né? É verdade. Tô adorando o nosso bate-papo, perguntando tudo pra Diná, fazendo o papel também de quem tá assistindo e tem as principais curiosidades. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Atenção Varginha e região, save the date, dia 25 de novembro, de 10 da manhã às 6 da tarde, na Associação Médica, vai acontecer a primeira edição do Confeitando com Elas. Prepare-se para você e sua família vivenciarem uma experiência gastronômica cultural inesquecível. Ao todo serão 14 estandes com os melhores e mais deliciosos produtos de confeitaria preparados artesanalmente e com muito carinho por 14 grandes mulheres empreendedoras que se uniram
para realizar esse grande evento. Em breve, vocês saberão mais informações aqui no nosso podcast. Siga no Instagram, @confeitandocom_elas, e fique por dentro das novidades. Nós passamos por um episódio recente, né, que é a questão da pandemia, e a gente sabe que ela impactou muito a questão do ensino, a questão da educação, talvez não só no aprendizado, mas até mesmo nas relações, porque as pessoas tiveram que ficar afastadas e sem convivência. Queria que você falasse um pouquinho desse momento também, e se você acha que ainda há vestígios desse prejuízo, vamos colocar entre aspas, não é culpa de ninguém, a pandemia veio, mas enfim, ainda vai precisar um tempo até voltar tudo. Você enxerga que houve sim um déficit aí nesse aprendizado dos alunos e está sendo difícil essa recuperação, mesmo agora 2 anos depois? Sim, esse assunto é um assunto, né, que está sempre na pauta da escola. Então, já passou um tempo, mas ele, igual você falou, ficaram, sim, Vestígios, muitos resquícios, muitas lacunas. E por mais que a escola, né, no Colégio Batista e todas as escolas do Brasil, do mundo, né, tiveram que se reinventar e fazer uma escola diferente, né? Sim. Muitas sequelas ficaram, tanto do conhecimento quanto emocionais. Então a gente percebe que voltou uma geração, quando a gente pensou assim, porque a questão do convívio, né, de você estar junto com alguém, é algo que é necessidade humana. Claro. Nós estamos aqui conversando. Sim, é ótimo Não é isso. gostoso isso? Imagina se você falar que fosse vamos uma fazer live, online. não ia fluir Não é a mesma tanto. coisa. Então a gente sabe as diferenças disso e como que isso foi feito assim de uma forma tão linda. Eu penso que por Deus, né? Que essa questão da necessidade da gente ter do outro, do olho no olho, né? Sim. Quando um pai me liga muito bravo, eu falo assim, ó, vamos marcar uma reunião. É Toma um tão bom a café, gente sim. conversar olho no olho. E quando vem, às vezes, cheio de armas, a gente vai tirando as armas, você vai conversando. Então, nada melhor do que você estar junto Sim. com alguém, podendo falar suas ideias, ouvindo as deles e chegando a um acordo comum, né? Então, a gente percebeu nesse período, assim, muitas sequelas, muitas sequelas. Por mais que a escola se esforçou em se reinventar, ofereceu plataforma, ofereceu material, se engajou, os professores se dedicaram, mudaram até o jeito de ensinar, mas a gente não conseguiu chegar nos alunos. É aluno que assistia deitado na cama, que não ligava. Respondia presente e deixava. E saía. Então, assim, a gente não teve noção. As provas, né, eram feitas online, por grupo. Então, imagina sequelas. Os meninos tiraram notas ótimas. E a gente sabia que não era eles que tinham feito as provas. Não era. Era Google, era grupo, um fazia. Você é bom matemática, então você faz todas as questões, passa pra gente. Aí todo mundo respondia. O outro fazia de geografia, o outro. Então, a gente tem consciência que isso trouxe muitas sequelas, não foram poucas, não. E não vai ser por pouco tempo esse resgate. Então, a gente entende que esse resgate vai levar um tempo, não sei te dizer quantos anos. Sim. Mas eu penso que menos de 8 anos não vai ser. Puxa vida, não tinha É noção. muita coisa, é muita coisa. É muito tempo. Nós estamos com o sistema SAS de ensino e eles estão muito preocupados com isso. Então, eles estão fazendo uma reformulação para fazer complementações e um material específico para resgate desses conteúdos, principalmente na matemática. Acho que a matéria que foi mais impactada foram as matérias de raciocínio, porque perdeu-se muito, né? E um depende do outro, né? Então, é pré-requisito. Então, na matemática, na física, na química, essas matérias de cálculo exatas, né? Elas ficaram com muita defasagem, muita defasagem. Então, a escola tem se reinventado, com plantão, com aulas extras, com situações assim de projetos que façam que os meninos busquem esse resgate. Mas os meninos parece que voltaram assim meio que anestesiados, a gente está sentindo, sabe? Sim. Por mais que a gente ofereça, parece que eles não estão usando de todas as ferramentas que eles têm. Então, nós temos, por exemplo, lá a plataforma do SAS, que é uma plataforma que tem aulas de cada unidade que a gente tem na apostila, tem uma aula online para eles. Você vai na sala e faz um levantamento, quantos assistem essas aulas? Não tem. Então, assim, aquele professor explicando, o professor do conteúdo explicando aquela matéria em 10 minutinhos,
Puxa vida. que é uma revisão. Uhum. Então, eles usam um pouco das ferramentas que eles têm. É como se tivesse, assim, uma mesa farta. Você chegar num hotel, buffet, no buffet, aham. tem aquele tanto de opção lá, né? Você Sim. pode escolher. Aí eu vou lá e escolho só uma melancia, É. entendeu? Só uma coisinha Só uma e acabou. frutinha. Então, você tem um banquete, mas você não usufrui daquilo. Uhum. A gente percebe que os meninos estão nessa linha. Então, o nosso papel agora é trazê-los para esse engajamento, Sim. mostrando a importância do conhecimento, a importância deles resgatarem para que eles tenham um futuro melhor, né? Trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho de Formiguinha, cada todos vez. os dias. E aí é professora, é orientadora, é psicóloga, é É a todo comunidade mundo. escolar É. inteira, E a né? família atrás também em casa, Suporte, claro. privilegiando esse hábito de estudo diário, Uhum. cobrando, acompanhando, né? Que também Sim. falta bastante, viu? Com certeza. Acompanhamento da família. Então é algo assim desafiador. Temos um tempo aí para recuperar. A gente vai resgatando, Uhum. mas não é para pouco tempo, não. Não, com certeza. É para muito tempo. Nossa, quanto assunto e quantas atualidades, hein? Não posso deixar de perguntar duas coisas, tá? Novo ensino médio e novo Enem. Você quer fazer algum comentário sobre um desses dois? Posso falar. Nós estamos aí na implementação já há 2 anos, né, com o nosso novo ensino médio. Começamos gradativamente. Primeiro ano, no ano passado. Pra não dar aquele choque, né? Esse ano a gente está com o primeiro e segundo, e o ano que vem a gente entra com o terceiro. Mas, assim, por um lado, a gente percebe assim que os meninos estão acompanhando bem, está sendo melhor para os meninos, porque eles estão tendo a possibilidade de escolher as trilhas, né, de Aquela questão estudo. optativa, Ele né? tem aquilo que é obrigatório, Uhum. que é a grade comum, dentro do núcleo comum, mas eles têm essa opção, então, de nas trilhas fazerem o itinerário que eles querem dentro da área que eles vão buscar na faculdade. Mas é algo assim que ainda precisa de muita reformulação, sabe? Sim. Então a gente percebe assim que foi um trabalho longo, né? Porque quando implantou, muitos anos atrás, custou para a gente poder conseguir chegar a um consenso, porque não tinha uns iam para uma linha, outros iam para outra. Muito aberto, né? Muito aberto. E aí foi, né, tentando assim, nós fomos capacitando os professores, participando de cursos, indo para fora também para ver escolas que estavam já enfrentando essa experiência. O próprio sistema SAS nos deu assim, um leque muito bom, porque eles são muito rápidos Sim. na condução do material didático, então eles também já deram sugestões, trouxeram capacitações para os nossos professores. E eu vejo que hoje o Colégio Batista está adaptando bem tranquilo, e os meninos também. Mas ainda tem um caminho longo, né? Porque ainda tem essas questões de mudanças que ainda estão surgindo ainda, né? Sim. Adaptações. E eu acredito que o caminho é esse, não tem mais volta. Falaram até de uma votação aí, de uma nova decreto que ia tirar o novo ensino médio. Mal começou, já quer tirar. Então, assim, é um governo também que vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e a gente fica no meio dessa guerra, né? Mas eu creio que não tem volta mais, não. Então, agora é a gente buscar mesmo essa... Melhor forma de trabalhar dentro da possibilidade. E o projeto de vida é importantíssimo, né? Porque o menino, ele chegava no terceiro ano muito sem saber o que queria. Então, eu acho que o novo ensino médio veio para isso, né? Do primeiro ano, A partir do nono ano, a gente já começa com o projeto de vida. Na verdade, nós estamos lá no Batista a partir do 6º ano, com projeto de vida. Ah, que legal. Mas mais focado no nono ano a questão da profissionalização, né? Sim. E aí já entrar no ensino médio com algumas ideias, porque senão eles chegam lá e não sabem nem o que escolhe. Porque eu não sei o que eu quero, como que eu vou saber o que eu escolho de matéria ou de trilha, né? Então eles precisam ser direcionados para já nessa fase da vida deles já começar a pensar. Porque o que a gente vê, os meninos às vezes do passado, né, do antigo ensino médio, chegavam no terceiro ano, fazia o vestibular daquilo que eles gostavam, não dava conta de passar, iam para um outro mais fácil. Aí começavam a fazer uma faculdade, no terceiro período, 3 anos... Fazia transferência, né? Arrependi, não é isso que eu quero, tô frustrado, tô triste. Aí a família investia um dinheiro, não quer que tempo, desista. não quer que desista. Às vezes o menino até vai até o final do curso, mas não exerce aquela profissão. Eles são 4, 5 anos perdidos na vida, né? Porque eles tinham que fazer uma escolha, imaturos, sem preparação, sem um ideal de vida, sem um projeto de vida. Então, eu acho que isso veio para trazer fortalecê-los, né, nessa decisão
E o Enem, por enquanto, o Enem ainda está no mesmo formato. Uhum. Então, não tem uma perspectiva de nem esse ano e nem o ano que vem E ainda. troca, É. né? Uhum. Então, isso dificulta um pouco, porque aí nós estamos com uma estrutura de novo ensino médio, mas o Enem está no Do formato modelo antigo. antigo. Aham. A escola tem que rebolar, né? Porque tem que ensinar o novo, mas tem que também trabalhar o antigo, porque senão Que eles tá tudo vão naquele formato. afundar no Enem no formato antigo. Olha que desafio. Nossa. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina e figura entre as 50 maiores empresas do Brasil no ano de 2022. É a sexta maior da região sul e a segunda maior do estado do Paraná. A Coamo Alimentos é a divisão de produtos industrializados de alta qualidade da cooperativa. A matéria-prima é produzida nos campos dos mais de 30 mil associados da cooperativa, que são seus donos e que contam com assistência técnica agronômica desde a escolha da semente até a colheita. Saiba mais em coamoalimentos.com.br e siga nas redes sociais e YouTube @coamoalimentos e fique por dentro das novidades. O método FINSE é uma abordagem transformadora que busca integrar os aspectos físicos, mentais, sociais e energéticos de cada pessoa para cuidar da sua saúde de maneira integral. Desenvolvido com base nos princípios do Pilates, do treinamento funcional, da trilogia analítica e de uma metodologia inovadora, é um convite para explorar a própria essência, transformando-a em ação, em busca do equilíbrio e harmonia. Saiba mais sobre esse método revolucionário e super acessível no Instagram em @fince.oficial e fique por dentro das novidades. E eu ia aproveitar para te perguntar, a gente sempre recebe aqui o pessoal, né, que às vezes conta as suas histórias de empreendedor e tal. Você já tem notado isso? Alguns meninos, eles só querem faculdades? Ou você já ouve alguns meninos falarem que querem ter um negócio, que querem ir para a internet? Você já tem percebido um movimento Uma mudança, assim? sim. Nós já temos percebido mudança, sim. Dos meninos estarem assim, mais voltados mesmo para. E a gente, Educação financeira, e a gente sabe assim negócios, que as empreendedorismo. profissões vão mudar muito nos próximos anos, né? Uhum, sim. Mas com essa questão da inteligência artificial. Sim. Então eu participei agora de um Muita congresso profissão vai do ser SAF, extinta. vai ser muitas profissões vão ser extintas. E isso já está chegando para eles, de alguma forma, né? Porque os meninos são antenados, né? Principalmente nessa área Plugado de... 24 horas. Eles são assim, eu fico pasma de ver como que eles são antenados e aí eles já trazem essas Sim. falas. A gente estimula para que eles possam fazer reflexões, né? Aquilo que eles precisam buscar mesmo, aquilo que eles vão se realizar como pessoa, Claro. mas não perder de vista também essa formação superior que é necessária, né? Claro. Porque vai amadurecendo, vai criando estruturas mais fortalecidas e porque não é todo mundo que dá essa sorte, né, de não fazer uma faculdade e conseguir uma boa profissão e se dar bem na vida. Sim. Não São... é requisito, não é regra. Não, Tem não é uns que regra. vai e outros que não. Então eles precisam ter bem Uma segurança. definido isso para eles, né? Que legal, Dina. Muito bom saber a sua perspectiva. Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de falar antes de nós irmos para o nosso quadro final, que é o top 10? Fala assim, Matheus, isso não podia faltar no bate-papo. Uma coisa que hoje em dia a gente percebe assim são as demandas que o mundo vai cobrando, né? Então as escolas hoje estão muito focadas nessa questão também da formação para além só do conhecimento, a questão do bilíngue, por exemplo. Hoje em dia a gente vê que é algo que faz um diferencial muito grande para o aluno é ele dominar uma segunda língua, até mesmo para o futuro, na questão das profissões. Hoje em dia o inglês é fundamental. Então, eu vejo que hoje a escola já optou por ter esse programa bilíngue, já tem, é o segundo ano, né? E a gente tem percebido assim, como é bonitinho ver os meninos aprendendo. E quanto mais cedo, mais fácil. Mais rápido e muito mais fácil. Eu tenho um netinho de 3 anos, né? Ele está lá no colégio, e é uma gracinha vê-lo falar inglês. Acho Que assim, bacana. gente, a gente que é adulto, né? Eu tentei 3 vezes fazer inglês, pensa se eu conseguia. Infelizmente, passou minha oportunidade. Mas eu vejo como isso é importante para os meninos, né? Sim. E eles amam. Então, a gente vê eles falando em casa e agora, assim, eles trocando, às vezes, palavras de português por inglês, né? Coisa de forma, assim, bem natural.
E eu penso que o caminho é esse também, né? Com Esse certeza. cuidado dos pais valorizarem isso. Às vezes, mas é mais caro, vai ficar mais caro. Tem que olhar como um investimento, né? Sim. É um investimento que com certeza eles vão levar para a vida e que vai fazer diferença na hora de arrumar um emprego, na hora de se posicionar, na hora de utilizar como ferramenta na sua profissão. Com Eu acho que certeza. isso aí é algo muito bom. Além de outras demandas, né, que o mundo tem cobrado aí deles. Sim, com certeza. Diná, muito legal. Nós ficaremos a noite toda proseando. Tá muito Conversa bom mesmo. boa, E assunto eu estava assim, bacana. super apreensiva. Eu falei, ai meu Deus, o que que eu vou falar? Ele Falei nem me pra deu você um que ia caminho. fluir tranquilamente Muito e bom esse fluiu. bate-papo. Agora nós vamos conhecer um pouquinho de 10 preferências pessoais da Diná de Souza Mello. Primeira pergunta: como é a saúde do seu sono? Muitas horas de sono bem tranquilas ou vamos pular essa parte? Não, até que eu durmo bem, consigo me que bom. desligar, independente da situação que esteja correndo, meu sono é bem tranquilo. Ah, que ótimo. Você já ouviu falar da Levier? Não, Nunca ouviu falar? não. Olha só, então a Leviar é uma empresa especializada na locação de equipamentos médicos e hospitalares para as pessoas em tratamento de doenças respiratórias e até mesmo apneia do sono. Olha só, Diná. Imagine só que muitas pessoas, às vezes, aqui de Varginha, buscam o aluguel desses equipamentos nas capitais ou nos grandes centros, sendo que aqui na cidade nós temos uma empresa especializada nisso, com um profissional preparado para atender e aí ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Que coisa boa ter isso aqui em Varginha, hein? Exatamente. Muito bom. Então a Leviar oferece uma ampla gama de produtos como o BiPAP, o concentrador de oxigênio, o ventilador mecânico e o CPAP. Então, Diná, a dica do nosso podcast para você que está nos assistindo ou para algum familiar que sofre de algum problema respiratório ou até mesmo de apneia do sono, é conhecer a Levier, bater um papo aí, ó, com o Matheus Alegro, que é o fisioterapeuta responsável que vai poder te ajudar na escolha do equipamento ideal para sua necessidade. Então, ó, é muito fácil, é só você seguir no Instagram @LevierSoluções, sem o cedilha e sem o tio, _, ou no telefone WhatsApp, que é o 359 9715 0000. Segunda pergunta, Diná, o que você queria ser quando criança? Quando criança, eu queria ser psicóloga. Ah, legal. É um filme, alguma série que Não você sou indica? muito de série, não, mas um filme que eu gosto muito é. Eu gosto muito de assistir filmes gospel, sabe? Porque que Sim. tragam lições de vida, que sejam baseados em fatos reais. Eu gosto muito dessa linha de filme. Legal. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível foi quando eu fui para Israel. Ah, deve ter sido incrível, Foi. hein? Tenho muita vontade de ir Nossa, lá. tenho vontade de Terra voltar. Santa e todo aquele Nossa, lugar, que né? emoção todo tempo. Muito lindo. Uma viagem que vale a pena. Tenho certeza Se Deus disso. quiser, quero voltar. E se Deus quiser, eu quero ir. Um prato predileto. Acho que lasanha. Ah, é o meu favorito Amo também. lasanha. É o melhor. É um talento escondido, alguma coisa que você faça, que pouca gente sabe que você faz, você acredita que você tem habilidade, talento para isso. Nossa, hein? Manualmente ou Pode ser manual, pode ser cozinha, não sei, alguma coisa que o pessoal não sabe que a Diná faz, mas você faz e faz bem. Eu gosto muito de pratos doces. Ah, E que delícia. tem um que eu faço, um sorvete que é maravilhoso. Um dia eu vou te convidar para Olha comer. que chique. Muito bom. Convite aceito, com certeza. Um livro. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ah, que legal. Esse livro é muito forte. Deve Que nos ser. faz pensar sempre em todas as nossas atitudes. Se fosse ele, o que ele faria no nosso lugar? Legal, hein? Uma personalidade, alguém famoso que você admira. É a Cora Coralina, uma Uhum. autora de livros. Eu gosto Sim. muito dela. E os pensamentos dela me parece muito com aquilo que eu penso. Eu gosto Sim. muito da Cora Coralina. Bacana. A última coisa que você pesquisou no Google. Hoje, o que eu pesquisei foi buscando um lugar para ir com a minha família.
Ah, que nas legal. próximas férias. Com certeza, melhor procura. Amo viajar com a minha família. É tão bom, né? Muito, gosto Muito muito. gratificante. Prefiro investir em passeios, em viagem, do que em marcas de roupa e São memórias. bolsas. Memórias né? que ficam, né? Com Memórias certeza. afetivas. Uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final para quem está nos assistindo. Hoje eu até repostei uma frase que eu achei bem assim impactante. Uhum. Afaste-se de pessoas que te afastam de Deus. Porque eu penso assim que nós temos que acolher todas as pessoas, mas se tem alguém que te faz perder a visão que você tem, princípios e valores, é bom a gente ficar atento. Com certeza. Por mais que a gente fale que não, mas as companhias influenciam bastante e precisam nos influenciar de forma positiva e não negativa. Com certeza, Diná. Só tenho a te agradecer. Foi Eu um que excelente bate-papo. Desejar mais sucesso do que você já Obrigada. tem. Que Deus te abençoe aí abundantemente. Amém. Agradeço muito a oportunidade de participar desse podcast e estou assim impressionada, né? Como que foi tão gostoso, né? Ah, que legal. Fico feliz. A gente fica com aquele friozinho na barriga, mas foi tão leve que eu nem vi passar esse tempo e foi um prazer grande demais te conhecer, viu, Fico Matheus? feliz, digo mesmo, não te Obrigada. conhecia pessoalmente e fluiu muito a conversa. Que bom, fico feliz. Que coisa Deus abençoe boa. você também, viu? Amém, todos nós. Se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais e esse podcast ir cada vez mais longe. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.